não os pudesse mais conter, movia o passo para girar por todas as gerações, e onde encontrava alguma alma mais disposta, se aproximava, uau, né? A abraçava, falava-lhe ao ouvido, dava-lhe seu alento como se quisesse renovar a nova criação. E depois, como em festa, punha junto com o ato a vida de seu querer. Não queria desunir o ato da vida de seu querer, porque sendo o ato primário onde havia gerado sua vida, não queria separá-lo, querendo servir-se desse ato como custódia de sua própria vida. Então, uau, ficou suspenso ali, guardado os atos de Nossa Senhora na Divina Vontade, para que agora, né, ela, né, gira esses atos buscando a vida dessas pessoas para, né, virem à Divina Vontade. Uau! Ao ver isto, fiquei maravilhada e pensativa, dizia entre mim, será possível tudo isto, né? E estava tudo dentro do coração de Jesus, né? Me parece que dá no incrível. E meu doce Jesus retomou o seu dizer, filha, por que te maravilhas? Acaso a minha vontade não pode fazer o que quer? Basta querê-lo e tudo está feito. E além disso, se o faz o sol, que pode ser chamado de sombra do meu kit, que assim que encontra a flor, as plantas, com o toque de sua luz gera a cor, o perfume, amadurece as plantas e gera doçura nos frutos, e tantas cores e tanta diversidade de doçuras por quantas flores e frutos toca com sua luz e esquenta com seu calor, mas se o sol não encontra nem flores, nem frutos, nem investe nada com sua luz, e com o seu calor nada dá, retém em si todos os bens que possui. Tal é a minha vontade, mais que sol, conforme encontra a criatura que a quer, chama-a em seu ato, desce no baixo do ato humano, o investe, o aquece, o transforma. E como possui a vida, gera vida e forma um portento divino. E como o sol, se não encontra quem queira viver em meu querer e formar seus atos nele, as tantas vidas divinas minhas que poderia dar ficam nele, esperando com paciência invicta, né, que Jesus é o sol, né, fica lá esperando nele, esperando com paciência invicta e divina quem me faça gerar minha vida em seus atos. Nossa, que coisa, meu Deus. Minha vontade está como uma terna mãe, que sente em si a grande geração de suas vidas, que quer trazer à luz para formar-se a longa geração de seus filhos, que devem formar seu reino, e por isso vai buscando quem lhe empreste seus atos. Mas sabe por que procura os atos da criatura? Devendo ela descer no baixo dos atos humanos para formar sua vida, quer fazer esse caminho por meio deles, para dar sua própria vida às criaturas. Muito mais que a vida não se pode formar fora das pessoas, senão sempre dentro delas. De outra maneira, lhe faltariam as coisas necessárias, os humores vitais para formar uma vida. Assim, minha vontade não pode formar desde o céu, nem fora da criatura sua vida, senão que deve descer dentro da criatura, dentro delas, e a vontade humana ceder o posto à divina. Nossa. Uau, é uma coisa muito, né? Tem que ser assim, não tem outro jeito, tipo assim, né? Olha, é assim, é assim, é assim. É a vontade humana que deve ceder o posto. É dentro da criatura humana. Vai formar a vida só na criatura humana. Se a criatura humana não dá a sua vontade, não se importa, fica guardado, retido, meu Deus. Uau, é muito triste isso, meu pai. Meu pai do céu. Por isso que a gente fica, né, com esse sentimento constante dentro de nós, né? Deve ser concomitante, porque coisas forçadas não queremos. Olha só, gente. Tem que ser concomitante, tem que ser na liberdade, tem que ser voluntariamente, tem que ser com, né, de verdade, honestamente, sinceramente, não pode ser enganado, não pode ser enganado, né, não pode ser fingido, não pode ser de brincadeira, vamos ver o que vai dar, não pode ser assim, né, vamos ver o que vai dar, vamos ver o que é isso, é interessante, porque coisas forçadas não queremos. Até conversei com uma pessoa essa semana, que estava no nosso grupo e saiu, nossa, meu Deus do céu. Eu normalmente não faço isso, mas eu fui atrás, né? E essa pessoa largou, e aí eu perguntei para ela o que aconteceu, né? Como ela estava e tal. E Jesus insistindo com ela, querendo falar com ela, sabe?
Era Jesus que estava querendo falar com ela, não era eu, não. Meu Deus, aí Jesus mostrou para mim o que aconteceu na alma dela, gente, que dor. Nossa, que dor. Jesus mostrou para mim o que aconteceu. Ela, acho que vocês vão saber se eu falar, vocês vão saber quem é. Ela, tipo assim, ela, na cabeça dela, ela levou tão a sério a divina vontade, olha pra você ver como que Deus, olha como que ele trabalha numa pessoa, olha só, tá certa, ela não tá errada, mas você vê a dor que vocês vê a dor. Ela levou tão a sério que ela tem que realmente fazer uma coisa de todo o coração, que não pode ser enganoso, que não pode ser falso, algo tão sério a divina vontade, e por isso que ela saiu, entendeu? Por causa que ela ficou com medo de ficar ocupada com Deus e perder quando o ex-marido, de repente, quisesse voltar com ela. E ela, entendeu? E isso seria uma traição para a divina vontade, ela viu dessa forma. Você está entendendo? Como se ela levou tão a sério que a divina vontade, ela levou tão a sério. E Jesus falou, ela não precisava ter feito dessa forma, ela entendeu errado, não era tão forte. É forte, mas não era assim, entendeu? O marido dela, se viesse, batesse na porta, ela não ia poder dizer não para ele, porque os dois estão casados ainda, né? Tanto que ela não deu o divórcio, para poder falar para ele, não vou dar divórcio, porque eu não quero dar o divórcio. Eu casei para sempre e vou ficar casada para sempre. Você se vira e consegue com o outro jeito, né? Se você conseguir de outro jeito, o divórcio, você se vira. Mas eu assinar com a minha livre vontade, eu não vou fazer. Então, ela está firme nesse pensamento até hoje. Ela não dá o divórcio pro rapaz. Mesmo ele morando já com outra, endividado com a outra lá, ela não dá. Então, como ela está com compromisso com o marido, ela acha que aquilo vai atrapalhar a divina vontade. Não vai, não tem nada a ver. Claro que daí Jesus insistiu, não vai não. Você pode continuar vivendo na divina vontade, estudando, falando o que você quer ver na divina vontade. E se o seu marido bater na porta, foi Deus que trouxe, foi a divina vontade que trouxe, né? Que trouxe ele. E vai ser mais fácil o marido vir pela divina vontade do que não vir. Mas ela entendeu que talvez o marido dela batesse na porta e ela não ia poder falar sim para ele por causa de Deus. Tipo assim, alguma coisa assim, tipo assim. Entendeu? Uma distorção assim. Como se ela estivesse arrumando um compromisso de casar com Deus e o marido dela não poderia mais. Tem nada a ver. Se eu falei para ela que ela não, na divina vontade, ela não precisava dar o divórcio, não precisava, que isso não era a vontade de Deus, que ela não queria dar o divórcio, e ponto final. Ninguém estava obrigando ela a fazer isso. E casamento é para sempre, e ponto final. Aí eu falei para ela que ela tinha que se manter firme. Mas só que ela tipo, largou a divina vontade para ficar disponível para o marido, entenderam? Para não fechar uma porta, como se a divina vontade fechasse a porta para ele. Ridículo, ridículo. Vocês veem como que é a dor de Jesus no coração de Jesus? Como que é difícil você convencer a alma uma distorce, né? A pessoa distorce, é difícil, porque ela, tipo, se viu numa encruzilhada, como se fosse, assim, uma coisa que não tem como resolver, tipo assim, ela ficou... triste, né? Nossa, não tem lógica nenhuma isso. Então, vamos lá, deixa eu continuar aqui. Terminando. Assim, minha vontade não pode formar desde o céu, nem fora da criatura sua vida, senão o que deve descer dentro delas, e a vontade humana deve ceder o posto à divina. Tá vendo? Então, ela não cedeu, ela não conseguiu, porque a vontade humana dela quer o marido. Até o padre Paulo Ricardo estava falando, né? Vocês viram o videozinho do padre Paulo Ricardo que eu fiz, né? Ele falou, tá vendo? Não entrega a minha vontade, você não entrega, se fica lá segurando. Na hora eu mandei esse vídeo para ela, que é perfeito para ela. Ela não entrega a vontade dela, porque ela acha que se ela entregar a vontade dela, ela não vai poder ter o marido dela, entendeu? Que a vontade humana dela é ter o marido dela. Então ela tem que ficar segurando a vontade humana dela, e ela acha que se ela der a vontade para Deus, Deus vai fechar. Como se Deus não, né, fosse ciumento, tão ciumento que não quisesse deixar o marido dela voltar para ela nunca mais, não sei o que lá. Isso, talvez ele nunca volte mesmo. Não por causa de castigo, nada a ver. Mas talvez já é a intenção dele não voltar, né? Vai saber. Ele tá devendo 50 mil para a mulher lá, a amante. Ela falou. Você tá devendo
Você acha que a mulher dele vai sair, a amante vai largar ele? Se ele tá devendo? Entendeu? Tipo, é que vai segurar ele para pagar a conta, né? Então, e a mulher emprestou, sabendo que ele caiu numa maior bagunça lá, e tá com ele mesmo assim, é porque ama mesmo, né? Porque tá junto para valer, né? Então, é difícil ele largar do jeito que ele tá enroscado, né? Então, tadinho, eu fico com dó dela. E tá lá, ela falou, não tô vivendo só pelo amor de Deus. É um dia de cada vez na misericórdia de Deus. Nem sei como é que eu tô respirando desse jeito, na miséria lá. Eu falei assim, que besta, né? Eu falei, pra que viver desse jeito? Falei, assim, Deus não quer, ele não te deu a vida para você viver desse jeito, não. Você larga a mão disso aí. Mas aí, deixei na minha. Eu falei, Jesus, só que fala com ela mais coisa lá. Vai lá, visita ela, fala lá, né? Então, assim, minha vontade não pode formar desde o céu nem fora da criatura sua vida, senão que deve descer dentro delas. E a vontade humana deve ceder o posto à divina, deve ser concomitante. Porque coisas forçadas não queremos. E quando a encontramos, quem pode te dizer o que fazemos? As graças que derramamos, o bem que lhe queremos? Então, se Deus está vendo que o bem é justamente o casamento, ele vai trabalhar para trazer o casal, é o que ele mais vai fazer, a ordem, o que ele mais gosta de ordem. Ele vai colocar a vida de todos nós em ordem. Se está alguma coisa em desordem, ele vai arrumar. Entendeu? Mas a pessoa não acredita que ele está trabalhando em prol dela. Ela acha que é ela que vai trabalhar em prol dele. É verdade, a gente não vive para nós a divina vontade, a gente vive para Deus. Mas Deus vive para nós. Mas ele não é um tirano cruel que vai... Entendeu? A pessoa acha que ele é cruel, que ele vai, tipo, fazer ela sofrer, não sei, tipo assim, não sei, né? E ele vive para nós, a vida dele é dar alegria para o filho da divina vontade. Ele não consegue evitar de fazer isso. Ele não vai deixar faltar nada para você. Só que ele sabe o que é melhor e a hora certa. Como é, né? E você confia nele, se abandona e você vive seguro nos braços de Deus. Não quer sair dessa segurança, não quer sair. Você fica tão em paz dentro desse cerquinho, dessa bolha de proteção que ele está num ambiente controlado de Jesus, né? Que eu falei na escola. Você gosta tanto de viver nisso, você não quer perder isso, quer ficar ali, né? De tão segurança que ele já garantiu para você, que você está seguro. E ele te coloca todos os anjos em proteção para você, para sua família, não deixa que ninguém, né, se perca, que todos sejam abençoados, até as pessoas longe de você, mas, né, de familiares mais longe, que não estão dentro da sua casa, não estão dentro da sua cidade, você vê que ele está cobrindo de proteção, que ele cuida das suas coisas. É a coisa, nossa, gente, a vida na divina vontade é a maior graça que um ser humano pode pensar na possibilidade de viver. E ele nunca vai tirar nada de você que não seja um livramento maior de todos. Porque, né? Porque se você tem uma coisa que não é boa para você e ele tira aquilo de você, né? Meu Pai do céu. Uau! É para você poder, né, fluir, para você poder desenvolver todas as suas capacidades. Aquela situação está amarrando você, está te prendendo. E ele está libertando. Se, de repente, depois, né, Jesus percebe que você não está mais preso àquilo sentimentalmente, não está mais apegado, ele vai e te devolve. Ele faz isso, gente. Ele fez isso comigo. Várias vezes, por exemplo, se você é uma pessoa muito apegada ao movimento da igreja, e aí aquilo é tão importante para você, se nossa, aquilo lá, e ele vai e faz alguma coisa que está errado e você tem que sair, ou você fica tão difícil, fica incompatível para você participar e você tem que largar, e aí você fala, tá bom, fazer o quê? Seja feita a tua vontade. Você dá para Jesus. E ele viu que você se desprendeu, aí você viu, nossa, como eu estava boba, por que eu estava tão preocupada? Nossa, agora, daí você percebe que as pessoas até ficaram até melhor depois que você saiu de lá, não sei o que lá, que parece que você estava amarrando aquele, né, vai saber, o movimento lá, que você ficou tão segurando o osso, que as outras pessoas fluíram depois que você saiu, você falou, nossa, meu Deus, era para sair mesmo, olha só, porque depois que eu saí, olha como as pessoas desenvolveram, olha lá, outros jovens entraram no meu lugar, outra pessoa entrou no meu lugar, surgiu novos nomes lá, e tal, aí depois que Jesus viu que você largou o osso, perdeu o gosto com aquilo lá, ele devolve para você.
Depois de um tempo ele te devolve, porque ele não tem mais ciúme daquilo lá. Que naquele momento ele tinha que ter ciúme, aquilo era uma concorrência com ele, né? Estava concorrendo com ele. Você não conseguia dar atenção para ele porque você estava amarrado àquele movimento da igreja ou alguma coisa, não sei. Entendeu? E aí ele vai e tira. Quando é uma coisa que você não pode largar, por exemplo, marido, filho, é uma coisa que você não tem como largar. Você vê que ele trabalha também, ele tira também aquele brilho do marido, aquela coisa, igual aconteceu com a Ruth, né? Tirou aquela coisa que ela tinha com o marido dela, nossa, limpou tudo, né? Porque ela não podia desvincular dele. Jesus não ia permitir, estava tudo correto ali, mas só que tinha um exagero, uma coisa tal. Ele vai e limpa, ele vai e purifica e faz as coisas ficar na ordem certa, entendeu? É uma bênção viver na divina vontade, gente. Coisa mais deliciosa do mundo. Ele cura, ele lava, ele resgata, ele purifica, ele faz tudo de bom. Tira as escamas que não presta, né? É uma bênção. E não se, até a Maria das Graças está falando aí, eu acabei de lembrar dela, ela também com a filha dela tava um grude terrível, uma culpa com a filha dela que vocês não têm ideia. Eu fiquei muitos dias na cabeça dela e xingando ela, falando para ela, você para com isso, você para com isso. Você para com essa culpa que você tem da sua filha não deixa você andar para frente, você não sai do lugar. Tive que falar grosso com ela aqui no live, né? E ela também acordou, Jesus foi lá e limpou as arestas, ela deixou a menina internada e ficou em paz. Essa mulher não deixava, não largava a filha também apegada ali, presa, as duas ficando doentes juntas, né? E Jesus só foi piorando a situação para poder ela ver que o negócio estava feio mesmo. Nossa Senhora, e Jesus só piorando a situação, para poder ela perceber, nossa, realmente, isso aqui tá terrível, eu vou ficar doente, não sei o que vai acontecer comigo, eu vou explodir. Porque acontecia cada coisa, e Deus estava permitindo que acontecesse, para poder mostrar para ela, olha, é grave, chama a ajuda do seu filho, vai lá, corre atrás, resolve. Ela ficou um dia inteiro, não sei quantas horas, numa fila para conseguir internação para a filha dela lá no SUS. Vocês veem o trabalho que ela teve para conseguir as coisas. Então, Jesus trabalhou duro com ela, para poder tirar toda essa camada de apego, de desvio, de tudo quanto é coisa, né? Tanta coisa, tanta confusão, mimimi que a gente inventa, os nomes, nem sei os nomes que a gente pode colocar nisso, né? Então, lá, deve ser concomitante, porque coisas forçadas não queremos. E quando a encontramos, quem pode dizer o que fazemos? As graças que derramamos, né? O bem que lhe queremos não se trata de obras, mas vida nossa que devemos crescer. Assim não poupamos nada. E só no céu se saberá o que nós fizemos para você viver na vontade divina. Só no céu você vai saber os rolos que Jesus, né, inventou na sua vida para poder você cair a ficha, né? Por isso, esteja atenta e viva sempre sob a chuva da minha vontade. Assim, investindo todos os teus atos, os anima com sua vida. E assim, me darás tantos filhos por quantos atos farás. Olha só. Por quantos atos você faz? Aí você fala assim, mas quais são esses atos na divina vontade? Quais são esses atos na divina vontade? Gente, os atos na divina vontade é todos os seus pensamentos, os seus sentimentos, a sua respiração, as batidas do seu coração. Porque se você está ligado com a vontade de Deus, com o propósito do plano dele. Então, se você está nessa vibe, entendeu? Se você está preocupado com essas verdades, como ela tem que ser conhecida, de você, entendeu? Você está junto com Deus nesse plano, você está entendendo? Só quem faz atos na divina vontade é a pessoa que está vivendo para a divina vontade, na divina vontade, com a intenção da divina vontade de reinar no meio das criaturas. Você assume essa posição, essa missão, entendeu? Você assume, não tem como evitar. Aquilo te consome, ela gera vida em você. A sua vida agora é para que a divina vontade reine nos seus atos. Daí, a sua vida é para ser reparação, a sua vida é para ser luz para as almas. Você não tem uma vida comum como qualquer outra pessoa que tem, não tem. A sua vida está focada nas verdades do Filho Supremo.
dessas verdades consumirem o seu ser e fazerem você ter essa correspondência, esse compromisso com Deus e com o projeto de Deus na Terra. Você não desliga desse pensamento. As outras pessoas não vivem na vontade divina porque elas não têm nenhuma ideia, porque elas não lêem o livro do céu, não entendem o que está escrito ali, não se importam com o que está falando ali, entendeu? E aí eu fico pensando com Jesus, hoje mesmo fiquei pensando, Senhor, eu queria ajudar as pessoas, fazer vídeos fáceis, muito fáceis de compreender, das pessoas compreender, Jesus. Só assim. Não é assim, Aline. Não vai facilitar, não adianta, não tem jeito de facilitar a divina vontade. Aí eu comecei a ver o volume 1. Comecei a ver o volume 1 para ver se... Porque daí eu falei, o senhor já explica a divina vontade, o senhor que explica direitinho, eu não sei explicar. O senhor que explica, é verdade, é eu que explico a divina vontade. Não precisa de ninguém mais, não precisa fazer nem outro livro. É só o livro do céu o suficiente. Ele falou, não precisa fazer outro livro tentando explicar mais a divina vontade, que não vai dar certo. Ninguém vai entender nada. E aí eu tava lendo o livro, o volume, né, o volume 1, e aí ele mostrou para mim assim, ó, impossível entender o livro do céu sem a parte da Luísa Picarreta. Sem a parte dela, do que eu falo para ela, do que ela fala para mim, do que ela responde, do que ela corresponde. Impossível, Aline, não tem como desligar as falas da Luísa das minhas falas. Não tem como desligar. Se a pessoa só lê, gente, ele falou para mim, se a pessoa só lê a minha parte, não entende a santidade divina. Ela não sabe o que ela tem que fazer. Ela tem que ler a parte da Luísa para poder ela entender o que ela tem que fazer. Olha que coisa. Ele falou assim, impossível separar os dois. Tem que ler tudo, a parte da Luísa e a minha parte. Senão, fica tudo distorcido, fica tudo confuso. Não tem compreensão. Entenderam? Porque você tem que saber o que você tem que fazer diante daquela fala de Jesus. Por que ele está falando aquilo? Tem a ver com a vida dela, o que ela está falando para ele. Então, se você não vê a parte que ela está falando com ele, o que ela está sentindo, o que ela está pensando, você não entende por que ele está falando aquilo. Então, não tem como desligar a Luísa de Jesus e Jesus da Luísa. Então, o livro do céu não tem como você pegar ele e editar e tentar transformar em outros livros e você vai desconectar tudo. Você tem que ter o livro do céu inteiraço do jeito que ele está. Para você entender. Então, pra vocês verem como que é. Então, é isso aí. Podem falar e fique à vontade. O trecho é maravilhoso, perfeito pro dia de hoje, né? De acordo com o que a gente está sonhando aí, pensando. O cerquinho da divina vontade aqui tá encaixadinho, né? Perfeito mesmo. Nossa, vem calhar bem perfeitamente o que a gente está pensando, sentindo. E melhorou tudo aqui. Vocês estão aparecendo. Antes nem vocês estavam aparecendo, está aparecendo os nomes, né? Os negocinhos. Agora vocês estão aparecendo na tela. Pode começar a erguer as mãozinhas aí. Pode ficar à vontade. Seria como essa parte de se tirar a Luísa, você vai ouvir o show da bebê. Tirar a Luísa seria como se falar, tipo, do rei sem falar de onde, mas onde esse rei vive, como que ele trabalha, sem falar do trabalho dele, né? Porque a forma com que ele age, a forma prática, você vai entender vendo a parte da Luísa. Você não vai entender como que ele trabalha na vontade divina, como que esse trabalho na alma, se tirar a parte da Luísa. Vai ficar só lá namorando as falas de Jesus, ai, que coisa linda que tá dizendo, mas isso não vai ter sentido nenhum, né? A mesma coisa na nossa vida, né? Por isso que a gente também não pode separar, né? Não tá separado, né? Porque quando a gente também fala da nossa vida,